Parece que a contratação de Marco Antônio Villa pela Jovem Pan não deu muito certo. O resultado, né, pífio que ele está trazendo de audiência para a Jovem Pan está deixando a emissora que a gente sempre teve um carinho enorme, né, meus amigos, a gente lembra muito bem. O presidente Bolsonaro, nas quintas-feiras, a audiência era massacrante. Tudo bem, estamos em outros tempos, mas vozes corajosas, né, a gente vê a diferença nessas horas. O que deu na Jovem Pan de trazer um personagem que, durante todos esses últimos anos que a gente viveu, era só exaltando a esquerda, justamente Marco Antônio Villa, que era o que mais, ele e o tal do Reinaldo Azevedo, junto com Vera Magalhães, eram os três jornalistas que mais criticava Lula, PT, toda essa turma. O que acabou acontecendo, né? Porque o público reagiu imediatamente. Isso aí é muito bom para o Pittoli, porque não adianta falar. As duas rádios hoje, né, são rivais. E o Pittoli, através do jornalismo da Hora Verde, dá um banho na Jovem Pan. Eu gosto muito de muitos apresentadores na Jovem Pan, eu falo sempre aqui, né? Sempre acompanhei, hoje não, mas no passado eu acompanhava a Jovem Pan em quase toda a programação. É uma coisa que eu falo sempre, foi de pai para filho, né? Meu pai sempre escutava muito a Jovem Pan, hoje também não mais, né? Mas com a mesma frequência, acho que nem pouco mais ele acompanha, né, o conteúdo da Jovem Pan. Mas passou, eu sempre acompanhei futebol, informações políticas, inclusive quantas vezes a gente ficava informado por Marco Antônio Villa, Reinaldo Azevedo, Vera Magalhães, a Madeleine Lasco, né, que também trabalhou lá há muito tempo. Agora vê Marco Antônio Villa, ele não pode falar muito mal do Bolsonaro lá. Ele não pode falar mal do Lula. Sobrou o José Serra. Meu Deus, que vergonha. Olha isso aqui, gente. Marco Antônio Villa retorna à Jovem Pan com 2 novos programas. Eu vou falar para vocês, tá? Um dos nomes mais marcantes da análise política e histórica da Jovem Pan está de volta. Eu acho que é a 3ª ou 4ª vez que ele volta. A Jovem Pan insistiu, ele começou a lacrar lá na Jovem Pan, acho que até na época do governo do Bolsonaro, que ele tinha saído, depois ele voltou, a audiência despencou e ele foi obrigado a sair. O historiador, professor, comentarista retorna à Jovem Pan News com um dos programas com estreia prevista. Aconteceu, né, nesse mês de maio. Né, será a voz de Só Vale a Verdade chegar à grade da emissora, com exibição semanal sempre nas sextas-feiras. O programa coloca Villa frente a frente com personalidades da política, da economia, da cultura. Será que ele vai chamar o Bolsonaro? Será que ele vai ter respeito com o presidente Bolsonaro ali na Jovem Pan? Porque, com todo o carinho ao Tutinha, né, a esses personagens, gente, vocês são pelo menos era uma das maiores rádios do Brasil. O Bolsonaro não serve mais? O Bolsonaro foi tão bacana, né, com vocês, com a programação. Tudo bem, vocês deram muito espaço, mas a gente sabe o fenômeno que é o presidente Bolsonaro. Né? Vocês sabem muito bem que o resultado vai ser muito ruim, e vocês já estão aí, né, no caso, observando isso aí. Olha aqui o Twitter do Henrique Soldani. Câmeras, maquiador, iluminador, técnico de som, editor, diretor, produtor, todo esse arsenal de profissionais para colocar um novo programa do Villa no ar e ter menos de 4.000 visualizações, olha lá. 3.000 e poucas, é a Jovem Pan. Tem quase 9 milhões de seguidores. 9 milhões. O Villa não foi... A gente faz a crítica aqui porque ele nunca foi honesto com o público dele. O público dele era eu, era você, muitos de nós. Era o público dele. A partir do momento que o PSDB se definha, acaba, Zé Fini, e eles precisam fazer aquela aliança com o PT, porque o Geraldo Alckmin saiu do PSDB, mas sempre foi PSDBista. O PSDB nunca saiu do coração dele. Eles precisaram se juntar para combater uma nova força da política que vinha aí.
e de pacote fechado, de porteira fechada, levou todos esses. É nojento ver Reinaldo Azevedo defendendo o Lula depois de tudo que ele fez e falou e mostrou e colocou e reportagens extensas. É nojento demais. E aqui o Marco Antônio Villa fala do José Serra, meu Deus do céu, José Serra. Muito sua carreira. Inclusive a época do Jaiminho, que eu acho que todo mundo... Até hoje. Você foi um... Lembra Haddad quando era prefeito de São Paulo? Ele apelidou ele de Jaiminho e tal, porque ele não gostava, nunca gostou de trabalhar. O Haddad nunca gostou de trabalhar. Agora a gente vê essas barbaridades. Grande crítico do Jaiminho e do PT. No governo Bolsonaro você também fez duras críticas. E agora, olhando para trás, com o Lula e olhando para trás, você acha que quem fez um melhor ou menos pior pro país? É o atual governo Lula ou o Bolsonaro? Porque eu acho que a gente... Você tem críticas aos dois, eu sei, mas assim, numa balança, como que você enxerga? Olha, eu acho, aí na base não existe isso na história, mas se em 2002 o resultado da eleição tivesse sido diferente no segundo turno, nós seríamos um outro país, né? Mas o Brasil assim não quis. Ao invés de optar pelo melhor presidente que não tivemos, que seria o José Serra... Parei por aí. O José Serra, o melhor presidente que o país iria ter. José Serra. Essas pessoas não conseguem se conformar que o tempo delas já foi, né? Não é nem sombra de dúvida do que eles foram no passado, porque essa daí, meu Deus do céu, falar que José Serra seria, lógico, né? Com toda certeza seria melhor do que o Lula. Mas o PSDB e o PT sempre se revezavam. Era a vez do PT, 2002. Passou 2 mandatos do Fernando Henrique. Fernando Henrique é um baita de um esquerdista, um baita de um socialista. Ele e Inácio sempre estiveram juntos. Era tudo mentira e enganação esse negócio que os dois eram rivais. E quem vai ganhar muito com isso, novamente, ele aqui, né? A nossa querida Rádio Auriverde, a qual hoje eu acompanho sempre. Sempre que dá tempo, eu sempre acompanho. É um conteúdo maravilhoso. Aqui, ó, o Pitoli. Esse sim faz toda a diferença, uma grande pessoa, grande personalidade, né? E a gente tem muito carinho, né? Acompanhar todo o conteúdo da Rádio Auriverde. Imagina, já ganhou muita... o pessoal migrou, né, da Jovem Pan para a Rádio Auriverde. Tanto é que eles estão com quase 2,5 milhões de seguidores. Né? Um ótimo corpo de jornalismo, tal. Pessoas que fazem a diferença. Realmente maravilhoso. Jovem Pan, infelizmente, né, nessa situação. Será que vão ter coragem de levar o presidente Bolsonaro lá? Seria importante a Jovem Pan, porque por anos a gente deu muita audiência para eles. Será que o Villa vai ter coragem de entrevistar o presidente Bolsonaro? Depois, o canal dele era só contra Bolsonaro, achando que um dia ia conseguir trazer o PSDB de volta. Acabou de confessar aí. Que tristeza. Eu quero saber a opinião de vocês. O Villa, será que vai perder um bolsomito? Vamos acompanhar aqui. Compartilhe, solta o dedinho no like, vem fazer parte da nossa família. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!